Passando por um estresse pós-traumático da gota, um pai que perdeu seu filho para o Vasco tenta se vingar do assassino de seu filho. Silent Night, traduzido para o português como O Silêncio da Vingança. Fala, tecnólogo, tudo bem? O Silêncio da Vingança, um filme de 2023 onde um pai fica atormentado com sede de vingança depois de perder seu filho em um tiroteio de gangues. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Bora pro recap. O filme começa com Brian Godlock correndo freneticamente pelas ruas de seu bairro. Ao longe, ouve-se o som de tiros e ele corre na direção do barulho. Ele então avista dois carros de gangsters rivais envolvidos em um intenso tiroteio entre si. Um grupo de gangsters consegue matar o motorista rival, fazendo com que o carro dele se choque. Os gangsters estão se aproximando na direção de Brian, então ele procura até encontrar um cano de metal. Ele então espera o carro e quando ele se aproxima, Brian atinge o para-brisa, quase fazendo com que eles se choquem. Os homens então viram suas armas para ele, forçando Brian a correr pela vida. Ele então avista uma empilhadeira e, por instinto, a utiliza para pular sobre o caminhão dos gangsters, decapitando um homem. No entanto, Brian é nas costas por um dos sobreviventes, e o homem, que parece ter perdido uma luta com seu tatuador, brutalmente atira nele na garganta e o deixa para morrer. Brian é levado às pressas para o hospital, agarrando-se à vida, com sua esposa Saya rezando por sua rápida recuperação. O médico consegue salvar a vida de Brian e depois de um tempo ele está se recuperando no hospital. Logo ele é visitado pelo detetive Vessel, que o examina e depois deixa seu cartão. Após alguns dias, Brian acorda e Saya corre para o seu lado com lágrimas de alegria nos olhos. Brian começa a terapia, aprendendo a andar novamente, mas perdeu a voz no ataque, o que o atormenta enquanto ele tenta gritar para si mesmo no espelho com lágrimas nos olhos. Saya presenteia Brian com uma caixa de voz artificial, mas a frustração o domina e ele começa a se fechar. Brian recebe alta do hospital após um tempo. Saya leva Brian de volta para casa, onde eles passam por sinais de uma cidade claramente decadente, transbordando de violência de gangues e degenerados. O casal eventualmente retorna para casa em silêncio, o lugar onde a tragédia aconteceu. Brian lembra dos tempos melhores quando seu filho Taylor ainda estava vivo e os dois se divertiam brincando no quintal da frente. Brian está em lágrimas enquanto olha para o quintal agora vazio, onde ainda estão os brinquedos de Taylor na mesa, junto com a árvore de Natal com seu presente ainda embrulhado. Brian desaba mais uma vez em lágrimas, incapaz de lidar com a perda de seu filho, e Saya o abraça enquanto ele chora angustiado. Em uma mesa próxima, ele vê o relato da morte de Taylor pelos gangsters e o rasga. Ele vai para a cozinha e pega uma garrafa de vodka, pedindo a Saya que o ajude, mas ela desaba em lágrimas, sem saber o que fazer. No dia seguinte, Saya se prepara para o trabalho e fica claro que Brian não dormiu na cama naquela noite. Ela o encontra bebendo sozinho em outro cômodo e decide enviar uma mensagem para ele perguntando se ele viu suas chaves. Mas ele não viu. Memórias de Taylor ainda inundam sua mente e ele vai para o quarto do filho, que está intocado. Brian senta-se em sua cama em lágrimas antes de se deitar, lembrando da sensação de ter seu filho ao seu lado. Ele então vai para o quintal da frente, lembrando o dia em que a tragédia atingiu a família. Eles estavam no quintal da frente e Taylor estava aprendendo a andar na sua nova bicicleta quando dois gangsters rivais passaram em um intenso tiroteio. Brian e Saya então perceberam que Taylor foi baleado e faleceu em seus braços. Incapaz de ficar parado por mais tempo, Brian corre para o seu galpão de trabalho, onde limpa todas as garrafas de vodka antes de pegar suas ferramentas. Saya volta para casa e leva um minuto em seu carro antes de entrar. Ela não vê Brian em lugar nenhum e envia uma mensagem para ele. Então, ela vê Brian e o vê ignorar a mensagem. Brian encontra o cartão do detetive Vessel e vai até a delegacia para falar com ele. Brian senta-se em seu escritório, esperando falar com ele quando vê fotos de gangsters locais e começa a tirar fotos até avistar o gangster que atirou nele, chamado Pla. Vessel finalmente retorna ao seu escritório, mas Brian já está saindo. Ele volta para casa, onde fixa as fotos dos na parede, se preparando para fazer suas próprias investigações. Ele então marca o dia 24 de dezembro como o dia em que os matará a todos. Brian então começa a se exercitar e assistir a vídeos sobre como manusear uma faca.
prática. À medida que seu treino continua, também aumenta a distância entre ele e Saya, mas Brian não desiste e está determinado a se vingar. Alguns meses depois, Brian compra um carro usado, extasiado por se aproximar de seu objetivo, enquanto Saya fica sobrecarregada com as contas. Ela ouve ele trabalhando à noite, modificando seu carro e também começa a se desfazer. Brian também passa por treinamento de armas de fogo, mas inicialmente é ruim em acertar seu alvo. Mesmo assim, ele compra um arsenal de armas e começa a ouvir rádios da polícia. Finalmente, uma noite, Brian se afasta para passar um tempo com Saya, que sente sua falta, mas agora decidiu se mudar com sua mãe e deixa Brian sozinho. Então ele desconta sua raiva no seu boneco de treinamento. Ele então sai com seu carro para dar uma volta, tentando melhorar suas habilidades de direção. Em outubro, Brian começa a vigiar o esconderijo conhecido dos gangsters e tirar fotos de suas operações. Ele então vê Pla prestes a conseguir algumas garotas e depois vê um homem saindo de carro e anota a placa. Brian agora é um gigante musculoso e atlético e um habilidoso motorista, capaz de manobrar seu carro com perfeição. No campo de tiro, Brian consegue acertar seu alvo rapidamente e os gangsters não têm chance. Um dia, Brian vê um menino que se parece muito com Taylor e o abraça, mas não é seu filho. Ele volta para seu carro quando vê Pla distribuindo dinheiro para as crianças ao redor e vai para sua faca, mas consegue se conter, pois há muitas crianças por perto. Brian então esbarra em um gangster e é empurrado para o chão, e a namorada do gangster joga sorvete nele, insultando-o ainda mais. Naquela noite, Brian se prepara. No dia 23 de dezembro, ele localiza a casa de um dos gangsters e invade, amarrando o homem ao teto de sua garagem. Ele exige informações sobre a gangue, mas o gangster o ataca e consegue se libertar. O homem pega a faca de Brian e o ataca, apunhalando-o na perna. Eles lutam, mas Brian consegue esfagá-lo com chave de fenda antes de derrubá-lo no chão. Brian começa a se preparar para o dia 24, colocando armaduras e preparando suas armas. Ele então escreve uma nota antes de dar uma última olhada no quarto de Taylor, absorvendo tudo, pois talvez não retorne. Ele passa onde Saya está morando e a vê desenhando um retrato de Taylor como forma de lidar com a perda. Ele leva um presente para o túmulo de Taylor, já que é seu aniversário, e fica sozinho com seu filho, onde chora depois de muito tempo, então abre o presente para Taylor. Naquela noite, o detetive Vessel ouve um barulho e vai verificar com sua arma, mas ao abrir a porta, vê o gangster amarrado e amordaçado junto com uma nota. A polícia aparece mais tarde para pegá-lo e Vessel abre a nota, vendo uma mensagem de Brian dizendo que ele cuidará do que deveria ter feito. Junto com a nota, há um pendrive com informações detalhadas sobre a gangue, junto com evidências que Brian coletou ao longo do ano. Brian está dirigindo quando ouve um relatório policial sobre a atividade de gangues e vai para lá. Ele vê dois gangsters espancando e roubando um casal, e quando o gangster se afasta, Brian os prende contra a parede usando seu carro e esfaqueia um deles antes de sair com o outro em seu carro. Brian tenta se livrar do homem, e quando ele saca uma arma, Brian o desarma e o mata. Brian então vomita, tirando sua primeira vida. Ele vai para o complexo da gangue, onde joga um pacote embrulhado sobre o muro. Um homem leva o pacote para Pla, seu chefe, que descobre ser os dedos do homem morto. Há outro tiroteio em massa na cidade, com vários policiais atingidos e se abrigando. Brian chega ao local e vê uma policial ser baleada. Então ele dirige para o meio do tiroteio, matando gangsters que pode, enquanto um homem transmite ao vivo tudo diretamente para Pla. Os gangsters atiram no carro, mas Brian consegue empurrar a parte de trás. Ele tenta salvar a policial, mas ela é baleada ao entrar e morre ao lado dele. Brian a empurra para fora do carro antes de ver o cara transmitindo o incidente inteiro e o faz voar com o carro. Brian pega seu telefone, vê a transmissão ao vivo e o mata para Pla ver. Pla, de alguma forma, percebe que é Brian e manda uma mensagem para seus gangues para caçá-lo. Os bandidos, que estavam espancando um rival, veem um carro se aproximando, que é Brian, e o encaram antes de ir embora. Ele então para em uma ponte, olhando para um brinquedo de música antigo que pertencia a Taylor e ouve a música, lembrando por que está fazendo isso. Ele parte novamente, mas os
gangsters o alcançam e começam a persegui-lo pela cidade. Brian faz uma manobra de 180 graus e fica cara a cara com os homens antes de fazer um drift incrível para atirar em um deles. Dentro do carro, Brian parte novamente, mas os homens estão em cima dele imediatamente. Um motoqueiro também se junta à perseguição e atira em Brian, forçando-o a acelerar. Ele se depara com um bloqueio na estrada e fica preso entre dois caminhões, ambos com gangsters atirando nele. Ele consegue matar um homem antes de fazer uma manobra para fazer o caminhão da frente colidir com o outro, em uma bagunça. O motoqueiro ainda está em seu encalço, atirando em seu carro agora amassado. O motoqueiro chega à janela, mas Brian agarra sua arma, fazendo-o perder sua moto, e então o dirige direto para a parede. Brian então para recuperar o fôlego mais uma vez. O detetive Vessel está sentado em seu carro, olhando para as evidências que Brian mostrou a ele e parte para a sede da gangue ao saber do ataque a seus homens. Pla envia uma mensagem para todos os seus capangas voltarem para o prédio dele. Brian para do lado de fora do prédio da gangue, ouvindo o brinquedo de Taylor e lembrando dos dias melhores. Ele garante que todas as suas armas estejam prontas antes de ver a mensagem que Pla enviou para seus capangas em um telefone que ele roubou. Vendo uma oportunidade, Brian se prepara e parte de motocicleta para terminar o que os gangsters começaram. Ele consegue se infiltrar no esconderijo bem atrás de um comboio de gangsters e uma troca de tiros começa. Ele explode sua motocicleta, causando uma enorme explosão que incendeia os homens. Enquanto isso, seus homens estão sendo eliminados. Pla está se divertindo com sua garota enquanto seus homens estão sendo dizimados. Brian faz seu caminho até o prédio, ouvindo os homens gritando e aproveitando o tempo para recuperar o fôlego. Os gangsters armados começam a descer a escadaria e Brian começa a atirar neles conforme aparecem, lutando quando necessário. Seu treinamento começa a mostrar resultados, já que nenhum dos homens tem chance contra seu ataque. Ele troca para sua arma secundária e continua a abater os adversários. Ele tenta recarregar sua espingarda, mas leva 3 tiros em seu colete à prova de balas e cai, porém se recupera facilmente. Ele arma uma armadilha explosiva no corredor principal, mas é atacado repentinamente por um gangster chamado Ruiz. Ruiz é muito mais forte e joga Brian facilmente, desarmando-o quando tenta pegar sua arma. Brian recebe alguns socos, mas quando alguns gangsters ativam a armadilha explosiva, distraindo Ruiz, Brian consegue esfagá-lo no ombro. Ruiz não desiste e acerta Brian com um suplex, enquanto o detetive Vessel faz seu caminho para dentro do prédio, passando pelos corpos no caminho. Brian e Ruiz estão sem fôlego, ambos vão para as armas e Ruiz começa a atirar, mas Brian consegue desarmá-lo e explodir sua cabeça. O detetive Vessel é atacado, mas consegue matar habilidosamente todos os homens que vêm em sua direção. Ele encontra Brian e os dois se apontam com armas em silêncio, mas Vessel abaixa sua pistola, mostrando que está do lado de Brian. Os dois então são alvejados com intensos tiros vindos de Pia e sua gangue, e se protegem. Ela recarrega a tempo de atingir Brian e depois Vessel no braço. Brian usa o caos para se arrastar até ela, então segura uma arma em sua cabeça, forçando-a a largar sua arma. Brian não consegue se forçar a atirar nela, então ela saca uma pistola e atira nele 2 vezes antes de atingir Vessel. Vendo isso, Brian então a mata. Tanto Brian quanto Vessel se recuperam dolorosamente e Brian pega sua pistola e vai procurar Pia. Os dois se enfrentam e começam a atirar um no outro, mas Brian leva muitos tiros em seu colete e cai. Pia está prestes a acabar com Brian, mas Vessel consegue atirar nele pelas costas, dando a Brian a chance de derrubar Pia no chão, espancando seu rosto e estrangulando até a morte enquanto luta. Brian então encara seus olhos enquanto a vida deixa seu corpo, imaginando um feliz Taylor sorrindo para ele. Vessel se arrasta até Brian, que agora está vendo a curta vida de Taylor passar diante de seus olhos, até ver como seria o futuro de Taylor. Então, vemos Saya no túmulo de Taylor, onde o brinquedo de Brian é revelado ser um trem que circunda a lápide. Ela lê uma nota dele antes de deixá-la na lápide. Chegamos ao final do recap do filme, O Silêncio da Vingança. Comente se gostou do recap, inscreva-se no canal e assista nossos outros vídeos. Obrigado!